Então, boa noite a todas que estão aqui, aos que vão nos ver depois e talvez chegar, né, ainda para a nossa reunião. Hoje a gente é a última quinta do mês. Nós temos como hábito, né, na última quinta trazer uma pessoa convidada, um tema também já pré-acertado, né? Então, hoje a nossa colega voluntária Dilma, né, vai falar para nós sobre a terapia sistêmica, a constelação familiar. Nós vamos entender o que que é isso, se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. Claro que não é, mas aí a Dilma vai explicar um pouco disso, vai dizer das questões aí legais em relação a psicólogo, né, e constelador. Então, vai transitar nesse meio, né? E, se possível, né, dizer aí se tem alguma uma interface aí com a espiritualidade, religiosidade, né? Sim ou não, né? Então, são aí questões que a Dilma vai, com certeza, esclarecer para nós, né? Então, Dilma, tá com você a bola, tá? Você fala aí, depois a gente vai Obrigada. fazendo aí as perguntas, tá? Boa Interagindo, noite. tá? Grato por essa oportunidade, né? Maravilha. Bem, então, falar das constelações familiares, né? Eu venho estudando desde 2011, atuando desde final de 2012, né? E aí a gente começa com grupos, e vai aprendendo um pouco mais com a prática, né? E ela foi trazida para o Brasil pela Mimansa, é uma terapeuta que eu tive o prazer de conhecer, ainda vive, né? E em 97 que chegou aqui no Brasil, né? E desde então, nós temos aí pesquisas e eventos de toda a natureza, e ela foi crescendo, né? E ela é um apanhado de muitas das psicologias, né? Porque o Bert Hellinger era um estudioso, foi um estudioso das psicologias, né? Hoje, ele nos deixou em 2019, né? E então, com todo esse aparato, né, que vem por trás, e você falou nas psicologias, é assim, para a gente, constelador, a gente aprende muito estudando as constelações familiares ou a sistêmica, né? Aprende muito de psicologia. Para a gente que já tem estudos na área da psicologia, a gente vai identificando, né, também os aprendizados. Então, vou falar um pouquinho, um apanhado geral, né, do que é a constelação, de como ela chegou, quanto tempo está aí já, né? No Brasil, eu falei em 97, né? E depois a gente fala um pouquinho do funcionamento, de como ela acontece. E depois quero contar aqui para nós, eu acho que nós achamos importante, né, Olga, falar um pouquinho desses acontecimentos, né, no Brasil, em relação à constelação familiar, como você disse, a questão da nota técnica, né, emitida pelo CFP. Então, a constelação, eu vou fazer eu fiz um resumo aqui para a gente não se perder, né? E ela se consolidou como prática terapêutica em expansão no território nacional a partir de um uso constante que as pessoas foram se encantando com o trabalho, né? Uns vinham, assistiam e porque ela desperta, né, nas pessoas essa como vem como uma possibilidade assim a mais, como terapia mesmo, né? Não era assim que o Bert se colocava, não. Mas é dessa forma que nós observamos o resultado dela em nós, né? E, e aí, ah, as constelações, elas se fundamentam, então, numa visão sistêmica nas relações humanas. E significa reconhecer que tudo e todos ao nosso redor exercem influência sobre nós, né? Então, nós estamos interligados, né? E, e aí, para alcançarmos mais equilíbrio, né, em áreas essenciais da vida. Então, ela perpassa por aí, ela nos ajuda nesse quesito.
como família, família, carreira, né, que são temas que a gente olha através da constelação, saúde, relacionamentos afetivos. E é necessário, então, que a gente amplie a nossa percepção e sobre as constelações quando a gente olha através desses temas e a gente percebe que tudo está relacionado com relacionamentos, com vínculos, né, que nos cercam. Então, durante uma sessão de constelação, nós, então, vamos falar de um cliente, né? Esse cliente é convidado a olhar para sua questão com uma nova perspectiva. E a gente ouve muito mesmo, a pessoa dizer assim, quando eu pergunto, né? Como é para você, assim, como dar uma aula, assim, naquele tema, como é a visão sistêmica a partir daquilo que se mostra? Aí a pessoa diz assim: nunca tinha parado para pensar, nunca tinha visto sob esse ângulo. Então, ela traz isso para a gente, essa possibilidade de a gente olhar sob um novo prisma. E é dizer assim: a sistêmica nos traz os fatos, ela não julga, ela apenas descreve, por ser fenomenológica, descreve os fatos, o que ocorreu, né? E cada pessoa, então, permanece livre quando ela vem para um atendimento. É importante, eu acho esse um tema importante. A pessoa, nada é imposto à pessoa, ela é livre para escolher, inclusive, seguir com algumas falas que o constelador traz durante a sessão, né? Então, a vontade da pessoa é soberana, é para acolher ou não o que vai emergindo nesse processo, a forma, né, como o constelador traz, as sugestões que são feitas ali, as percepções que se mostram a partir dali, né? E ela mostra claramente em dois níveis. Tanto o pessoal, né, o nosso momento ali, o momento da pessoa, quanto também as questões transgeracionais, né? Onde começa, por onde se mostra, ou onde é o início de tudo isso, em que geração está. Claro que não dá para dizer que em todas as constelações há um protocolo a seguir, não. A constelação, ela acontece para cada pessoa a partir quem precisa estar muito centrado, numa condição mesmo. O nome é centramento, é o constelador. É uma entrega a serviço daquela vida, da vida daquela pessoa que está ali, né? E o que mais para a gente continuar aqui? Então, é uma abordagem, já disse, né, criada pelo Bert Helling, um psicoterapeuta alemão. Ele, na verdade, ele um pedagogo e também ele é filósofo, né? Com todos esses estudos, que na Europa as pessoas estudam as psicologias, as especialidades sem serem psicólogos, né? Aqui, muitas abordagens estão ligadas à psicologia, aos psicólogos ou aos psiquiatras, né? Lá é mais livre. Então, ele estudou muitas psicologias mesmo. E a base, então, a psicanálise, análise transacional, psicodrama, análise junguiana, terapia familiar e fenomenológica. Quando a gente fala, o Jung fala em inconsciente coletivo, né? A gente percebe esse inconsciente coletivo quando a gente fala na questão da família ou na questão mesmo da consciência espiritual, né, que o Bert traz, né, essa consciência mais ampla, que aí há uma consciência pessoal, uma consciência familiar e uma consciência espiritual, né? Então, o Jung está bem presente ali. E, o fundamento das constelações familiares, ela está nas ordens do amor, né? Que o Bert Hellinger, a gente não precisa falar que ele descobriu, mas ele viu, né? Ele viu, então a gente pode falar assim, descobriu, mas elas existem, elas são naturais, né? Então ele nomeou como pertencimento, equilíbrio e hierarquia. São vínculos, formas de nos vincularmos. Então, quando a gente chega numa família, nós pertencemos a essa família, aqueles que pertencem a essa família, e são muitos os que pertencem, né? Também aqueles que fizeram muito bem para a família, aqueles que fizeram algum mal para a família, vinculam de alguma forma, né?
Há um equilíbrio, uma hierarquia, então uma ordem. Quando a gente nasce aqui na nossa família, muitas pessoas já estavam aí, né? Então há uma ordem nisso, né? E o equilíbrio entre o dar e receber. É quando a gente recebe a vida dos pais, a gente só pode devolver isso indo para frente, para a própria vida. Já se eu estou num relacionamento entre iguais, eu preciso equilibrar esse relacionamento, dou e recebo, e dou e recebo, e dou, e esse relacionamento cresce, ou também decresce quando só um dá e o outro nada dá, né? E por aí vai. Então, ele foi observando o funcionamento, né, fenomenologicamente, através das próprias constelações, né? E as constelações buscam auxiliar, então, na resolução de descobertas sistêmicas e restaurar a harmonia em famílias, organizações e comunidades. Hoje, a gente fala que as constelações, a grande questão das constelações está ou as grandes questões nas reconciliações. O que a gente percebe na constelação, a grande contribuição é a reconciliação, né? E é uma reconciliação num nível que não é do ego. Não é esse nível que a gente olha aqui e fica jogando ping-pong, jogando a bolinha, né? Ah, eu sou eu que estou certo e o outro diz não, eu estou certo. Não. É algo maior para além disso, né? E então restaurar e essa restauração desse equilíbrio e dessa harmonia tá tanto na família, na organização, nas comunidades, né? Ela tá na escola, ela tá na empresa, ela tá na saúde. Tem muito trabalho bonito aí acontecendo, principalmente agora com esse boom que deu aí com o que deveria ser, a princípio foi muito negativo, né? Assim, que a gente sentiu um impacto agora, né? Tem muita pesquisa, muita coisa bonita acontecendo. Então, com o aumento, né, da demanda pelas constelações familiares, e que aconteceu de forma espontânea, como eu disse, as pessoas iam se encantando, foram se encantando com aquelas possibilidades, aquela transformação do olhar. Porque, veja, nós sabemos, com todo o conhecimento que a gente já tem, nós sabemos que tudo depende do ângulo que se vê, né? Então, se eu estou dentro de um eu meu, um eu adoecido, um eu machucado, ferido, eu vou olhar para uma situação e eu verei a partir daqueles traumas, daquelas dificuldades. Então, vamos pensar numa pessoa que tem uma dificuldade em relação a uma mulher machucada, ferida, e que teve na sua família grandes dificuldades. Quando ela olha e fala, vai vivenciar um relacionamento, vai falar de um relacionamento, a primeira coisa que surge para ela são as suas próprias crenças, do olhar que ela traz a partir das suas próprias dores, né? Então, com esse, esse, essas possibilidades que as constelações familiares foram trazendo para nós, para as pessoas em geral, por isso o aumento foi muito grande, de forma natural, né? Porque viam ali a mudança do olhar, e com essa mudança do olhar, mudava toda a forma de lidar com aquela situação, né? E assim foi acontecendo nas mais variadas áreas, né? Então, dentro ainda do motivo do aumento dessa demanda, tem a ver também com a efetividade na resolução de conflitos, né? Um pouco do que eu falei acima, e pelo bem-estar experimentado por aqueles que se valiam das constelações, né? Que recorriam às constelações, esse método, entre aspas, né? E a partir então de 2000 um número crescente de cursos, de formações, de consteladores começaram a surgir, né? E aí nós podemos falar que, no minha forma de ver, eu acredito que de muitas pessoas, é como tudo.
que dá aquele boom, que de repente as pessoas começam a descobrir, começam a estudar, e alguns realmente começaram a fazer cursos de finais de semana e já sair por aí constelando, né? Então, esse nosso momento hoje está organizando tudo isso. Isso é uma parte da beleza do que está acontecendo, né? E aí, deixa eu ver aqui. Então, de formação de consteladores, começou a surgir em todo o país e a falta de entidade de referência que pudesse zelar pela qualidade do treinamento dos novos consteladores levou ao surgimento de críticas e, em sua maior parte, oriundas, né, vindas do desconhecimento dos fundamentos da abordagem. Então, isso que está acontecendo hoje, a meu ver, e ao ver de muitas pessoas que discutem isso hoje, realmente tem um fundamento, não o fundamento dado, ou a razão, a nota técnica que nós vamos falar do CFP não tem a ver com isso aqui, mas faz com que a gente reveja tudo isso, né? Que é a parte positiva, do que está acontecendo agora. E, ao mesmo tempo, então, muitos profissionais de áreas como o direito, a saúde, da saúde, reconheceram o potencial das constelações e essa abordagem foi aos poucos sendo incorporada oficialmente como recurso na esfera pública, né? E em 2012, o juiz de direito, que é o Sami Storch, Storch, introduziu essa prática na comarca de Castro Alves, lá na Bahia, né? E ele obteve 90% de acordos nas audiências de conciliação. Então, ele conta que foi uma coisa absurda o que aconteceu assim nesse tempo de pesquisa, que ele tem os registros e tudo mais, isso está sendo utilizado, né, agora na atual conjuntura aí. Em 2018, as constelações familiares passaram a compor, então, um conjunto de práticas integrativas, né? Foi um momento que eu estava em Campo Grande e eu fiz parte com um médico, que era o Dr. Lívio. Na época, ele era abaixo do prefeito ali, um vereador, né? E ele montou esse grupo de profissionais com as práticas integrativas. Nós pudemos realizar essas práticas em dois postos de saúde com os trabalhadores. Foi muito bacana. Dentre elas, as constelações familiares. Eu estava coordenando essa parte aí. Foi bem interessante. A gente pôde fazer um relato de tudo isso, de todas as pessoas, pegar depoimentos, né, das pessoas atendidas. Foi bem bonito. Então, ela passou a fazer parte das PICs, do Sistema Único de Saúde, né? Então, 2018, nós tivemos esse grande ganho aí. E então, com o surgimento da nota técnica do CFP, que eu vou trazer aqui para nós agora, deixa eu só pegar aqui. Eu estou com um monte de links aqui para poder dar conta aqui dos documentos, né? Para olhar direto nos documentos. Então, a- lá no Conselho Federal de Psicologia, ele diz o seguinte, que o motivo, né? Eles justificam. Foi elaborado por um grupo de trabalho instituído no âmbito da Assembleia Política e tal. Ele diz o seguinte: o que que diz a nota? Por que que eles dizem que não condiz com a prática da psicologia? Mas a gente sabe disso, né? Mas ele diz que contraria a ética da psicologia. E aí ele diz por quê? Deixa eu ir direto aqui, aonde ele fala. Documento pontua, às vezes transmissão aberta, sessões base. Ai, ele deu uma misturadinha aqui, só um pouquinho. Bom, ele diz o seguinte, que contraria o Estatuto da Criança e Adolescente, porque é como se houvesse um desrespeito à criança, então tem a questão do abuso, né? E eles justificam o conselho, né, como eles organizaram ali, que quando uma criança abusada,
ela não é respeitada naquilo que seria justo para ela, e também na questão de gênero, mas também na questão da mulher, da violência contra a mulher. Aí, com isso, com essa nota, o problema foi, e aí essa semana ainda a gente está em estudo, né, dentro desse conselho, dessa instituição que foi criada, que é o SEX, justamente para apurar tudo isso e poder organizar isso e deixar a verdade vir à tona, né? A base desse trabalho todo, cinco psicólogas e consteladoras, elas então pegaram essa nota técnica e fizeram algo que a gente pode chamar de contranota. Então, elas pegaram cada pedacinho da nota, né, que foi emitido pelo CFP, e elas foram pesquisando nos trabalhos do Bert Hellinger, né, nas obras de outros consteladores renomados, e justificando e colocando, respondendo a cada questão ali colocada. E então, com a formação desse grupo, essas cinco psicólogas, após fazer essa contranota, essa carta aberta, e ela é pública, né, para quem queira pesquisar aí. Depois nós podemos até colocar, para quem quiser, esses documentos, os links, né? Elas então, uma delas tinha advogados, né, uma empresa, então elas contrataram esses advogados para estudarem sobre, para conseguir olhar lá no conselho, pedir para o conselho para verem os documentos, para ver de onde eles tiraram aquilo que estava escrito na nota técnica, né? A justificativa, eles queriam, pediam para que fosse colocado a teoria disso, de onde foi tirado, que tudo fosse clareado, né, clarificado. E o que tem isso tudo documentado é o quanto foi pedido e o quanto não foi, sempre foi usado assim. O argumento era: estamos estudando, estamos em breve retornaremos, tal. Mas o que nós sabemos disso tudo, que os advogados nos passaram, é que uma vez que está num lugar que aí quem é advogado entende, porque eu não sei, eu não lembro o nome direitinho, e como são muitos documentos, eu não consegui apreender tudo isso. Mas uma coisa é certa, aquilo que foi colocado na nota, do jeito que foi colocado na nota técnica do CFP, uma vez catalogado lá nesse lugar, não tem como mudar, porque qualquer coisa que mude fica registrado. Então, isso está lá, está preservado, está correndo na justiça, tem alguns ganhos já. E aí, essas psicólogas entraram com o advogado para poder apurar esses fatos. Depois disso, foi criado o SEX, que é esse instituto, né, das constelações, para que fosse visto realmente, né, o que estava acontecendo, e porque estava num nível onde o Bert Hellinger seria considerado um criminoso por agir contra os direitos humanos. Nós sabemos que é crime qualquer pessoa que faça algo, né, que contraria os direitos humanos, as leis, né? Então ele estava assim já e por isso houve uma pressa e os psicólogos então e consteladores foram convidados a entrar então com o pedido para que o CFP permitisse esse diálogo, né, para que fosse clareado mesmo tudo que estava sendo colocado. E a questão foi que essa nota que o CFP emitiu, que tinha uma finalidade, foi utilizada por uma psicóloga que consta o nome dela nos autos aí dos processos que estão acontecendo, foi utilizado para inibir um momento importante das constelações na prática da justiça. Então, havia um pedido
para que a justiça pudesse usar agora, as constelações fizessem parte como meio para a questão dos conflitos, né? Para diminuir os conflitos, para nessa ajuda. Então, foi usada essa nota para coibir qualquer possibilidade disso, e aí foi retirado por conta dessa nota e desse pedido, e aí que foi gerando uma gravidade para tudo isso, inclusive chegou na ONU, até onde nós tivemos notícia, né? Então estava tudo muito grande, foi uma bola de neve, assim, foi crescendo. E aí nós hoje, nós que também somos psicólogos, então qualquer pessoa, qualquer psicólogo que fosse também ser constelador, ele teria que fazer uma escolha, né? E claro que também nós estamos falando aqui que no nível que chegou, ninguém mais poderia dar um nome de constelador familiar, não poderíamos usar esse nome, ninguém poderia. Tamanha a gravidade, porque estaríamos é, sendo criminosos, né? Como que a gente iria usar uma técnica que rejeitada ou que os termos técnicos aí tá me fugindo, né? Mas que um advogado sabe usar muito bem, né? Mas nós seríamos convidados a não sermos mais consteladores, né? Não poderíamos, seríamos proibidos, né? Isso qualquer pessoa seria banido, né? Daqui como brasileiros não poderíamos constelar. Hoje em dia a partir desse trabalho que vem acontecendo desde fevereiro de 2024, aliás, de 2025, foi assim, um nível de urgência, né? Acontecendo. Então, foram mais de, me parece que 130 psicólogos que assinaram a petição para que fosse aberto esse diálogo. Isso ainda está em trâmites, né? Mas pelo menos tivemos aí um ganho no. Deixa eu ver aqui um documento que eu separei aqui. Teve um ganho no, na parte do. Deixa eu ver o nome. Como que. Eu não sei vocês aí, psicólogos, para mim, é, essa parte aí de falar da parte que é jurídica, meu Deus. Acho que tem que estudar para vencer as dificuldades. Então, o que que nós tivemos como ganho? Comissão de Direitos Humanos do Senado rejeita proibir a constelação familiar em instituições públicas por unanimidade. Então, hoje houve uma rejeição unânime na proibição. Isso foi um grande ganho. Então, esse centro de excelência em constelações sistêmicas classifica o resultado como reconhecimento da seriedade, eficácia e base ética do trabalho realizado. A abordagem é capaz de mostrar com simplicidade e profundidade onde está a raiz de um distúrbio e indicar solução prática e amorosa de pertencimento, respeito e equilíbrio, destaca senador Eduardo Girão, que foi relator da matéria. Para presidente da instituição, que é a Dagmar, né, Ramos, que é uma médica, que é a presidente dessa do SEX, posicionamento do Senado representa vitória da saúde pública e da inclusão terapêutica. A advogada que é a Andrea Vulcanes, que é a advogada que está à frente desse processo todo hoje em dia, aponta conquista significativa da maturidade institucional sobre discursos desinformados. Para o vice-presidente Ricardo Mendes, decisão é estímulo para fortalecer a atuação das entidades no Brasil e no exterior. A juíza de direito, Lisandra Sericato, cita reconhecimento da prática por parte dos dois principais congressos de pesquisa jurídica do país. E aí segue, né? Então, foi um grande ganho, né, dessa matéria, disso que saiu, né, então, aí diz ali abaixo: por unanimidade, a Comissão de Direitos Humanos do Senado da República rejeitou na quarta-feira, 7/5, e agora recente, uma sugestão legislativa para proibir o uso da constelação familiar por instituições públicas, como o Sistema Único de Saúde,
e o Poder Judiciário, de autoria do cidadão Matheus França, do Rio Grande do Sul. A proposta foi relatada pelo senador Eduardo Girão, tá? Nós já falamos. O Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas celebrou a conquista e destacou a dimensão histórica do posicionamento da Comissão de Direitos Humanos do Senado ao barrar sugestão legislativa que visava proibir o uso da abordagem em instituições públicas, para vocês verem a seriedade, né, que estava isso tudo. Vamos ver o que mais que tem aqui que pode nos ajudar aqui. Aí ela tem aonde se ampara, tem as leis, né? Isso é público. E que mais? Técnica com base científica e aplicação voluntária. E aí eles trazem isso como abordagem capaz de mostrar com simplicidade a profundidade, nós já falamos, né? E o relatório ressaltou que sua aplicação, tanto no SUS quanto no Judiciário, é voluntária, e o relator argumentou que excluir essa ferramenta das instituições públicas seria negar o acesso das camadas mais vulneráveis à mesma qualidade de cuidados disponível no setor privado. Reconhecimento internacional e evidência empírica, então, tudo com esse movimento, tudo isso está sendo ampliado, né? E também conseguimos já, tem relatos já do próprio SUS, da quantidade, mais de. É uma quantidade muito grande de constelações que já foram realizadas, e tudo protocolado, tudo com depoimentos das pessoas. E também eles nos dizem lá, né, nesses documentos, que não encontraram ainda nenhum documento, nenhuma uma pessoa que tenha entrado contra as constelações ou trazido algo negativo, realmente. Ainda não chegou nada. Essa semana ainda esse juiz de direito, o Sami, ele falou numa live para nós que não, eles têm pedido, né? Porque eles querem a documentação, eles querem saber, estão averiguando, e até agora não chegou nada, nada que possa desqualificar o uso das constelações, né? E mais uma vez podemos dizer que tem sido um movimento brilhante de, de organização de tudo isso, né? Um movimento muito positivo que está acontecendo em cima daquilo que no início foi aparentemente muito negativo, né? E, vamos ver, presidente da Comissão de Direitos Humanos defende abordagem terapêutica. Seção do CDH, que é Direitos Humanos, tem presença representativa, 25 senadores acompanham a votação sobre as constelações, né? E houve uma unanimidade ali nesse trabalho. Então, eu acho que aqui já está bom. Nós podemos já voltar ali para um documento que eu acho bem importante. Eu quero falar da continuidade. O que aconteceu agora? Que as pessoas foram pesquisando e nós temos hoje, para nos ajudar em relação às constelações familiares, algo que se chama mapa de evidências, que significa que foi mapeado, foi todo feito um trabalho, um estudo muito sério, randomizado de pesquisa, dentro daquilo que a ciência pede, né? Então, foi mapeado e aponta a efetividade clínica da constelação familiar e sistêmica em saúde mental. Então, esse resultado disso tem um documento, está aberto para quem queira ver. Então, o que diz esse mapa de evidência? Foi uma iniciativa, a iniciativa posiciona a abordagem terapêutica como ferramenta clínica relevante no campo das práticas integrativas e complementares de saúde, as PICs. Aí eu vou ler esse pedacinho aqui para a gente se orientar a respeito de como surgiu isso. O Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é o CABSIM, em parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde, que é o BIREM, vinculado à Organização Pan-Americana da Saúde e à Organização Mundial da Saúde,
publicou no Brasil, em dezembro de 2024, o mapa de evidências científicas da constelação familiar. Olha que coisa bonita isso. Então, o mapa de evidências, mapa de evidências. Então, efetividade clínica da constelação familiar sistêmica é um estudo inédito que analisa 16 publicações científicas e revela que 90% dos desfechos avaliados apresentaram efeitos positivos ou potencialmente positivos. A maior parte dos ensaios clínicos mostrou impacto favorável em indicadores como ansiedade, ideação paranoide, psicopatologia geral, sensibilidade interpessoal e qualidade de vida. Espera aí que estou conseguindo baixar aqui. Foi muito aqui. Um minutinho. Tranquilo. Até agora aí tem alguma pergunta enquanto eu me localizo aqui no que isso fugiu de mim? Meninas? Eu tenho, só que eu não sei se agora se tem que ser É agora melhor ou se depois, né? depois, Achei aqui. eu Então, acho. a maior parte dos ensaios clínicos mostrou impacto favorável em indicadores como ansiedade, já falei. Então, eu já tinha passado aqui. Tá, então, os conceitos essenciais dessa abordagem, né? Então, ele situa como uma abordagem terapêutica hoje, atua com eficácia em contextos pessoais, organizacionais, sociais, promove equilíbrio, pertencimento e transformação sistêmica. Dentro desse olhar tem a fenomenologia, baseado no método do Rousseau. As constelações utilizam a observação direta do fenômeno e das dinâmicas sistêmicas para acessar e compreender padrões invisíveis, né? De repetição, né? E aí já falei das ordens do amor e vamos falar um pouquinho do campo morfogenético, que é esse trabalho do Rupert Sheldrake, de mais de 20 anos de pesquisa, né? Esse cientista aí, ele fala, é um conceito que aprofunda a compreensão sobre ligações, influências e repetições transgeracionais, padrões, traumas e bloqueios herdados de indivíduos de gerações anteriores, frequentemente revelados nas constelações familiares. E esse fenômeno confirma a existência de um campo informacional que conecta todos os membros de um sistema. Vamos lembrar aqui quando a gente fala da epigenética, né? Que é uma ciência aí que tá também em alta hoje. O princípio tem no renomado aí o biólogo, né, inglês, o Rupert Sheldrake, sua principal referência. Ele até tem um encontro dele com Bert Hellinger, quando ele vê pela primeira vez as constelações, muito interessante a narrativa dele, né? E o alcance das constelações, nós já falamos, está lá no SUS, né? Um reconhecimento oficial de milhares de atendimentos, demonstra a expansão da abordagem sistêmica na rede pública. Aí tem as portarias dessas PICs, e ele fala que em poucos anos foram mais de 25 mil sessões de atendimento das constelações familiares no SUS. Então, para ver o tamanho já que está aí essa A nível abordagem, né? Brasil, né, Dilma? Nível de Brasil, Brasil, né? Do SUS, tá? Sem falar no mundo, né? E quais os resultados obtidos pela utilização das constelações no âmbito do Poder Judiciário? De grande eficácia na resolução de conflitos, né? A maior eficácia é aí. A abordagem é aplicada no âmbito do judiciário, com um êxito de 90% dos casos submetidos às constelações sistêmicas, né? Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui, que como importante, em diferentes contextos, nós já falamos disso. Eu acho que aqui eu vou falar as notícias que eu peguei já justo desse do SEX, né? Que são as últimas notícias em relação ao que nós estamos vivendo aqui. Então, os avanços, né? A Comissão de Direitos Humanos, eu vou fazer só um resumo. Rejeita proibir as constelações familiares em instituições públicas por unanimidade. Então, isso é uma conquista histórica para todos, né, que afins aí da constelação. Esse centro de excelência vem trabalhando pelo sendo reconhecido pela seriedade, eficácia e base ética do trabalho realizado e
reúne um acervo, o SEX ele reúne um acervo com 500 referências sobre constelações sistêmicas e mapeia crescimento global da abordagem. Então ele vem mapeando sobre esse trabalho em todo o Brasil, né, das constelações e também do mundo. Ele está além das fronteiras do Brasil, né? O Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, por meio do grupo de trabalho científico, coordenado, então, de Gestalterapia, coordenado pela diretora Roseni, realizou um extenso levantamento de referências bibliográficas que evidencia o crescimento global do interesse das constelações familiares e sistêmicas no Brasil e no mundo. Eu quero aqui dizer que não é grupo de trabalho, tá? Não é eu, como gestaltista, eu falei aqui GT, que seria, mas vamos arrumar isso, não é da gestalterapia, isso aqui é do grupo de trabalho, tá? Que eles puseram uma sigla lá. Recém-lançado livro, esse livro bem importante, Constelações Familiares, História, Teoria, Pesquisa e Ética, representa um marco acadêmico global. Então, ela está só começando agora, né? Todo o seu marco científico. Por quê? O Bert Helling dizia assim: receba a pessoa e depois libere a pessoa. Não fique, não segure, não queira, não vá atrás, não busque saber como ela está. Então a gente seguiu, os consteladores em geral tinha essa premissa que vinha do Bert Hellinger. Então, muito pouco, principalmente no judiciário, eles conseguiram mapear tudo isso e guardar material, mas os consteladores em geral estão fazendo isso há muito pouco tempo, né? Porque tínhamos essa premissa, né? Essa orientação, né? Não segure, não retenha, não vá atrás. A pessoa é livre, é um adulto, sempre trabalhamos com adulto, né? É, eu acho que dessas notícias, o que tem, o resto já falamos. Homenagem do encontro. Houve uma homenagem em Natal, né? Um prêmio recebido pela juíza Lisandra Siricato, também um reconhecimento da pesquisa sobre esse trabalho e também do trabalho que eles vêm fazendo. E uma outra coisa muito importante que aconteceu agora recentemente é que a Nuran aquela a autora da série Uma Nova Mulher, né, que tem esse nome aqui no Brasil, ela veio no Brasil e participou de muitos workshops em Goiânia, Rio Grande do Sul, São Paulo, fez uma turnê e isso fez com que a mídia então olhasse, trouxesse novamente de uma forma positiva um olhar para as constelações, né? Então, esse é o grande trabalho. Nós sabemos que a gente tem a consciência, um constelador, ele não briga, mas ele, sim, ele vai aos fatos, né? E foi necessário, sim, e a justiça entrar e ajudar, né? É nesse momento histórico do que está acontecendo. E sim, ela não é uma prática da constelação, e tem uma que eu acho que nos interessa aqui uma nota que esse instituto preparou para os psicólogos que também são consteladores, para ajudar na orientação de como o constelador, que também é psicólogo, tem essas duas profissões, né? Pode, se orientar, o que ele deve fazer. Então, tem toda como usar isso, né? O que que o psicólogo, como ele deve se comportar. Então, tem isso também, essa ajuda para os sócios, as pessoas que buscam, né, essa orientação, que são às vezes chamados. Então, quando um CRP chama um psicólogo para esclarecimento, para falar, quando ele é convidado a comparecer, o psicólogo precisa ir e sempre que ele falar, então, aqui eu estou hoje como consteladora, eu vou falar como consteladora, né? Se eu for chamada como psicóloga, eu vou falar como psicóloga, e aí eu não misturar essas duas abordagens ou duas profissões, né? Quando eu falar de psicologia, eu falo de psicologia. Se eu tenho na minha rede social, eu sou psicóloga lá, então eu estou com o meu CRP lá, né?
e ter uma outra rede social, né? O psicólogo ter uma rede social onde ele é lá constelador, e lá ele vai falar como constelador e não vai misturar as coisas. Então, e ter isso bem separado. E também clarificar muito bem para o cliente ou paciente, como as pessoas, né, um psicólogo chama. Então, chegou para o consultório para a psicóloga ou psicólogo, e se ele ou ela for também um constelador, clarear muito bem ao cliente as abordagens e que não é uma abordagem reconhecida pela psicologia, né? E isso precisa estar muito claro para o cliente, é uma orientação que é dada também, né? Necessária para que não fira o código de ética, né? Então eu creio que seja isso assim o principal. Ela fala, é isso que eu falei agora, chama de comunicação clara. Mantenha a comunicação pública e a divulgação das atividades de forma transparente, separando as práticas de psicologia das constelações conforme orientações anteriores, né? Então, tudo muito separado. O que não tem lógica, que é que, por exemplo, não possa funcionar no mesmo consultório, a pessoa ela não vai. Ela não precisa ter dois consultórios, um para lidar com a psicologia e um outro consultório para lidar como constelador, mas que seja muito separado, né? As práticas sejam separadas e, inclusive, uma orientação que eu vi uma colega que ela recebeu, é que tenha dias que ela atenda como psicóloga e dias que atenda como consteladora, né? Desde que fique bem separado isso, né? Mais do que isso, o conselho não pode fazer. Ninguém tem o direito, é bem claro nas normas, né, no código de ética lá do CRP e tudo mais, quando a gente vai estudar isso, né, e do CFP, não tem como, ele é um órgão normativo, não é proibitivo, né? Ele fiscaliza e vai com as normas, com as orientações, mas não tem como proibir, né? Desde que um psicólogo que seja também um reikiano, né? Vamos pegar aí. Desde que ele esteja trabalhando com o cliente dele e que tudo isso seja clarificado, e se ele possui todo o conhecimento da aplicação da técnica que ele está fazendo, não tem como ser proibido a um psicólogo ser também reikiano, né? E por aí vai. Então, se é uma Pix e é reconhecida e teve esse ganho, nós consteladores fazemos parte então dessas PICs, e aí falando agora para psicólogos e consteladores, não tem como o órgão proibir, mas sim, a orientação é que todo psicólogo que foi chamado a clarificar algo, que ele vá, que ele compareça, porque senão tem um artigo lá que ele pode ser é, penalizado por aquilo, né? Então ele deve comparecer. Então, acho que é isso, né? A princípio, mais alguma coisa que podemos ainda clarear, Edna? Vamos ver se a Olga vai falar. Então, Dilma, não só depois, se você puder disponibilizar a nota referente à contranota e a nota. Sim, eu procurei a carta dessas 5 psicólogas, né? A carta resposta, né? É uma carta que ela foi colocada lá nos autos do processo, ela está tem um nome para isso, mas ela se tornou um documento, né? E agora está sendo feito tá ainda correndo na justiça, os pedidos, mas tudo é para que haja diálogo, para que possa ser esclarecido, né? Então,
A forma como está sendo conduzido isso está sendo muito adulta, eu diria, na nossa linguagem, né? Tá vindo e realmente vai ser um grande ganho para os consteladores sérios, né? Vai ser um grande ganho. Eu diria, né, na minha forma de ver, e que como consteladora que todos ganharão, todas as pessoas. O cliente estará ganhando com isso que aconteceu, os consteladores em geral, nas exigências, na formação, está sendo agora estudado e revisto tudo, e também para os psicólogos que são também consteladores, haverá um grande ganho, porque ao final de tudo isso, eu creio que haverá uma seriedade muito maior, um compromisso muito maior com todos os profissionais, né? Vai ficar muito mais bonito tudo isso. É verdade. Está tudo a serviço, né, Dilma? Na verdade. Tudo a serviço, tudo, tudo, tudo. Mas a beleza, Olga, é que ficou muito claro, porque eu fiquei olhando para isso, porque a orientação que eu sempre tive é que a verdade, ela aparece. A verdade aparece. Mas aí nós percebemos que tem horas, e ficou claro para mim que tem horas que a gente tem que sair de cima do muro e tem que fazer a nossa parte. E tem coisas que precisam, tem órgãos, tem meios, tem lugares para que a gente possa buscar isso. Tem as ferramentas, né? Os lugares. Então, se tá na justiça, tem que ir através da justiça, né? E tá muito bonito esse movimento. Em breve teremos mais e mais notícias, né? A gente está sendo sempre, está sendo trazido as novidades, aonde que estamos, em que momento estamos, né? Mas a beleza é que não tem aquela, deixa eu ver, vamos ver se o que, vamos ver se a palavra para eu, as palavras para trazer nesse outro nível. Então nós estamos às vezes acostumados em nível egóico a discutir. Eu falei ali, a gente joga ping-pong, tentando derrubar o outro, né? Esse trabalho que está sendo feito pelo SEX, que é o Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, e que aonde entra agora a grande sacada é através, né, dos psicólogos também consteladores, porque é a hora de mostrar a cara e pedir uma revisão de tudo isso, né? Não tem como fugir disso. É um diálogo sério, comprometido e, e adulto, né? Usando todos os recursos disponíveis, todas as possibilidades, sem descer em outro nível, né? Sempre num nível maior de excelência. O nome do trabalho, Centro de Excelência, eu diria que eu estou muito satisfeita em fazer parte, sabe? Porque em ser membro, né? Porque realmente eles estão fazendo um trabalho conjunto muito sério, muito bonito. É Tá ser, engrandecendo. ser pacífico sem ser passivo, né? Exato, Olga. Isso, perfeito. E é um trabalho sem, onde convida ao diálogo. Me mostra, nos diga, nos mostre, por favor, de onde tiraram isso. O que baseia em qual é a base disso que vocês estão dizendo que é, né? E aí isso precisa, mais tempo, menos tempo, mais dia, menos dia, precisa aparecer, né? Então, é um diálogo muito adulto. A palavra que me vem é adulto. Não sei se você tem aí outro Sim, termo para falar, né? é verdade. Está dentro da ética, né? Eu acho que é isso. Exatamente, né? E tem uma postura que é assim, de olhar o conflito, mas sem agressividade, né? Buscando Exato. realmente o trabalho que pode melhorar tudo, né? Tudo, 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 tudo. Hum. Isso mesmo. Dilma.
é só o CRP, só o CFP, só o Conselho da Psicologia, Federal da Psicologia, é que entrou com essas Houve restrições. essa nota. E aí, a questão Não, que nós por soubemos, exemplo, o CRM não tem nada, a OAB não tem nada, é só o. não, 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 não. Foi a nota que levou. O passo foi uma nota que não teve essa intenção. Não, não, assim, a gente. Aí, não podemos falar, mas o que podemos falar, olhando através, até onde a justiça chegou, até onde conseguiu apurar, é que queremos acreditar, enquanto consteladores, que não tem havido malícia do CFP. Isso é o que queremos acreditar, essas são as palavras que ouvimos na live de juízes que estão desenvolvendo um trabalho maravilhoso. São mais de 50 juízes desenvolvendo esse trabalho, e foi por aí que usaram a nota técnica para derrubar algo lá dentro do judiciário, né? Isso ia passar a favorecer lá dentro, né? As constelações, e foi ali que usaram, e a partir do uso que fizeram aí foi um efeito cascata, né? Então é só o Conselho Federal mesmo que entrou, né? Foi Entrou a com. nota técnica. Ele emitiu essa nota, a partir daí Sim, foi eu usado estou por perguntando quem porque tem teve interesse. psicólogo, tem médico e tem advogado, tá? Isso, Quem só o entrou foi, CFP. tá, isso que eu queria saber. Só o Outra CFP. coisa, você que é consteladora, Olga também, que são psicólogas, né? Mas a gente sabe que a constelação ela é uma prática que ela não é específica para psicólogo, qualquer profissão pode fazer, certo ou não? Não, ao Fazer contrário, até formação. o psicólogo, o Sim, CFP, ele não está em diálogo com as constelações, então não compõe tá. as práticas É, aceitas de jeito, de tá. forma Então, alguma. assim, qualquer profissional, né? Qualquer pessoa ou profissional, não sei, pode fazer Qualquer formação. pessoa pode fazer a formação Tá. em Então, constelação familiar. a minha pergunta é, por exemplo, a constelação, a pessoa vai, né, revela lá um conteúdo, né, e depois que revela, faz o que com esse conteúdo? É. É que assim, ó, o que se mostra ali no campo, primeiro, um constelador, ele precisa estar muito bem preparado na sua formação para lidar com aquilo que se mostra, né, junto com o cliente. Então, quando isso se mostra, a constelação, que a gente diz assim, é um campo onisciente ali, que permite que venha à tona algo. Para quê? Lembra que eu falei ali que ela está ali a serviço da vida daquela pessoa, em primeiro lugar, né? O constelador está a serviço da vida, aquela constelação está ali a serviço da vida, e aí, como todo profissional, como um médico que descobre ali um câncer para aquele cliente, para aquele paciente, vai dizer desse câncer para o paciente. A mesma coisa um constelador. Todo profissional, dependendo de como ele lida com a ferramenta, com aquilo que ele possui, ele ajuda ou atrapalha, não é verdade? Um psicólogo, um médico, um advogado, qualquer, né? Quando vai lidar com o ser humano, a mesma coisa na constelação. Então, aquilo que se mostra é para que a pessoa, uma vez que eu então sei que o começo de tudo isso está nos emaranhamentos, nas intrincações ou nas repetições de padrões que se mostra que vem ali da minha família, é para que então, uma vez eu sabendo disso como cliente, eu possa agora, pela minha vontade adulta, reconhecer, honrar e deixar fazer a partir dali da forma, de uma outra forma, fazer diferente, buscar formas. Inclusive, como consteladora, eu pergunto: você está em terapia, em psicoterapia? Porque aí eu sei, como consteladora, o nível que eu posso ir com o meu cliente, né, com a pessoa constelada, o campo quando se revela, como a condição que ele tem, aquela pessoa que nunca fez
uma psicoterapia, um processo de autodescobrimento que está ali crua e nua. Então, um constelador precisa ter, é ética, é condição de lidar ali e ajudar a pessoa no nível que possa ser contribuição na vida da pessoa. O campo revela algo, é para que essa pessoa, então, a partir dali, agora ela sabe, agora a vê. Então, lidar com aquilo, com tudo que se mostra, e também a constelação, por ser estarmos intrincados com aquilo, quando se mostra, é porque nós já estamos, aquela pessoa está pronta a fazer um outro patamar. A gente pode dizer um salto quântico, um salto de libertação, de transformação para a vida, né? Ela está pronta, porque senão o campo não traz. Por ele ser amoroso, por ele ser cuidadoso, ele não vai trazer, é, vir à tona. Então, nesse sentido, eu já tive pessoas que chegaram para a constelação e disseram que o constelador tal trouxe uma informação que ela não sabia o que fazer com aquilo. E aí ficou claro, eu nem vou falar aqui disso, porque né, a gente está aqui com uma outra intenção. Ficou muito claro para mim que aquela pessoa, aquela consteladora, não havia entendido os princípios principais da constelação, que não é destrinchar as coisas para a pessoa, mas ajudá-la a, da forma mais leve possível e mais verdadeira possível, mais genuína possível, fazer a transformação na vida dela a partir daquilo que se mostra. Então, vamos pegar um exemplo, uma outra coisa, não quero trazer um caso aqui, mas vamos pensar que antigamente se mostravam muitos segredos nas constelações. E como toda abordagem vai evoluindo. Hoje em dia, os segredos são para ficar lá no passado, né? E tem um segredo, a gente não destrincha mais. A gente respeita, porque segredos pertencem ao passado e aos grandes. Para que que serve? Ah, aquela pessoa se mostra um segredo, né? E a gente sabe através de gestos, por exemplo, aqui na mão, a gente sabe que o campo ele vai mostrando para o constelador através de símbolos o que está acontecendo ali. Como é um aprendizado, a gente identifica aquela postura, aquilo que se mostra, aquele sinal, os sinais do campo, né? E aí, para que que é? Para destrinchar os segredos? Não. Para saber que ele está ligado, ele está intrincado, né, com aquele segredo. Então, agora é a hora de deixar no passado. A gente usa algumas falas, né, falas de cura, falas sistêmicas. Eu deixo isso que se mostra agora, os segredos são para ficarem no passado, onde é o lugar, a quem pertence, e a pessoa ir adiante para além daquilo, sair daquelas intrincações, né? E é interessante porque isso acho que vem a responder um pouquinho do que você tinha me falado sobre as questões de espiritualidade. Sim, a pessoa que começa a constelar, a participar de grupos, ele muda o olhar dele, inclusive para um outro campo, porque as constelações elas são regidas por um outro campo do invisível, nós sabemos disso. Não dá para negar, é uma técnica? É uma técnica. A gente aprende a técnica, mas eu, como consteladora, tenho a humildade de reconhecer que eu sou um instrumento de algo maior. Não tem como fugir disso. Se alguém está numa arrogância, porque é pleno. Eu me preparo, eu, Dilma, consteladora, me preparo nas minhas orações, meu anjo de guarda, em tudo que eu acredito, e vou lá e vou usar a técnica, né? A constelação familiar, como ela vai chegando para mim ali a técnica e mais o campo que vai se mostrando para mim, eu conectada, porque a gente vai recebendo as informações, não como as pessoas me perguntam assim, ah, é uma mediunidade? Não, não é. É uma conexão que pode ser até de self, do meu self, na linguagem junguiana, né? É algo que eu sei que já está em mim e que chega esse conhecimento. Eu vou saber lá que nome que eu tenho que dar para isso, mas eu sei que conectada chega a informação e eu, conectada com o meu cliente, sei o limite, até onde eu posso ir. Eu sinto no meu corpo isso, e isso significa
Seriedade no trabalho, então, eu diria assim, que um cliente que busca uma constelação, qualquer pessoa, ele precisa, antes de ir buscar, você está fazendo, se é mais barato, se é isso, se é aquilo, porque às vezes a pessoa faz só um curso pequeno, né, e vai lá e põe um valor só e pronto. Busca olhar a seriedade do profissional, tem que buscar. Eu não vou no médico, no especialista, se eu tenho uma coisa séria para olhar, em qualquer especialista, que se eu não tiver uma referência, pessoas que foram, olha, aquele cirurgião pode ir, que ele é consciente, ele é bom, ele é isso, ou aquele reumatologista, ou aquele. Eu procuro as referências, a mesma coisa para um profissional da constelação. Busque a seriedade na vida daquela pessoa, de como ele lida com as questões. Não sai por aí constelando com qualquer pessoa, né? Precisa ver o nível de estudo daquela pessoa, de comprometimento que ele tem com o saber dele, né? Olga, quer contribuir, por favor? Eu estava pensando aqui que a maioria de nós, a gente procura profissionais com referência de, de todos os tipos, né? E muitas vezes as pessoas se relegam alguns campos da vida a, a, um, a uma questão de um menu, olhando, vamos dizer assim, o lado direito do cardápio, o preço, né? Ah, legal, Eu Olga. acho, eu acho que já começa por aí. Uma outra coisa é a gente procurar referência, procurar pessoas que já tiveram ganhos significativos com aquele profissional que vai atuar, porque o constelador, ele é um profissional. Bert nunca afirmou que a constelação familiar fosse uma ferramenta da psicologia. Ao Nunca, contrário. nunca mesmo. Muito bem Então, lembrado a isso. ferramenta, a Ao ferramenta contrário, né? não é de posse da psicologia. É. Não é de posse da psicologia. E assim como existem profissionais qualificados e desqualificados em todas as profissões, existe também dentro das formações de consteladores, das formações. Nós sabemos de problemas de todos os tipos de profissional, né? Inclusive de pontes que caem, Do âmbito, casas, prédios do que âmbito despencam. da vida, do âmbito da vida, né? Sim. Então, assim, não é um privilégio das constelações, né? Ter pessoas que não sejam qualificadas e que se dizem consteladores, né? Recentemente, a gente soube aí do escândalo de um juiz que atuou por 45 anos e não era juiz. Uau, esse eu estava por fora. Então, assim, médicos que não são médicos, farmacêuticos Exato. que não são farmacêuticos, né? Então, assim, tá aí a importância dos conselhos para fiscalização e regulamentação, né? Então, que isso fique bastante claro, que a constelação não é uma ferramenta da psicologia. No entanto, proibir que eu, como pessoa, possa me tornar uma consteladora e atuar com essa técnica, não me qualificando como psicóloga, já é um abuso, vamos dizer Um assim, abuso. né? Sim. Então, assim, é nesse sentido. E dizer que a constelação, ela é uma filosofia que trata dos vínculos que nós temos. Essa é a Vínculos, grande contribuição, né, Olga? É a sim, filosofia de vida, né? Ela muda o olhar para a vida. dos vínculos. E que como nós carregamos em nós toda a energia dos vínculos que nós possuímos. Né? Toda.
Eu costumo dar o seguinte exemplo para as pessoas. Você já ficou numa fila de supermercado que tem uma pessoa que está extremamente irritada de estar na fila? Dali a pouco, todas as pessoas daquela fila e das adjacências estão irritadas. Por quê? Porque aquela pessoa coagula um campo de irritação. Ela coagula ali um campo de irritação. Então, isso é que a gente chama de campo, né? É uma maneira muito simples e rasa de explicar o que seria o campo morfogenético. Mas eu achei ótimo, é isso aí. Chega você irritada na casa onde já tem pessoas que estão lá tranquilas fazendo as atividades, tá? E você chega com tudo e traz toda uma irritação. Dali a pouco até o cachorro está irritado, né? E nós sabemos que Tá. nós somos energia, e essa É. energia, ela aparece na constelação, ela se Nós somos mostra, informação e vibração, né? sim, Sim. ela se mostra. Então, a Edna perguntou assim, o que que acontece quando uma pessoa sabe de algo na constelação? Fica sabendo de um assunto, de uma situação, de uma coisa. É uma informação. Como ela vai lidar com essa informação já é uma responsabilidade dela. É uma informação. Então, vamos dizer que a pessoa ela toma ciência de que na família dela teve muita fome. Aparece no campo e aí ela começa a entender por que que ela sente tanta ansiedade de ter sempre as prateleiras cheias de comida, de nunca deixar faltar nada. E ela começa a saber. Ela que vai entender se ela vai parar de deixar a comida estragar nas prateleiras. Eu já soube de pessoas que compram tantas coisas que as coisas se estragam na despensa e a pessoa, mas ela não suporta não ter ali 15 quilos de arroz, 20 quilos de arroz na despensa. Por quê? Isso é do transgeracional dela, famílias que passaram muitas fomes, muitas guerras e coisas. Então, assim, se é ela que vai tomar a consciência disso e vai dizer, não, está tudo bem, hoje eu não tenho mais escassez e eu posso armazenar só 5 quilos de arroz, eu não preciso armazenar 20 quilos de arroz. Isso é, né? Sim. Então, é uma informação. A maneira como eu lido com a informação é como tudo na vida, inclusive na terapia. Muitas vezes eu recebo uma informação, eu tomo ciência, eu tenho um insight na terapia, mas eu só consigo entender um pouco mais tarde que insight foi esse. Na constelação é a mesma coisa. Também. Eu tenho outra Exato. pergunta aqui, Dilma. Sim. Eu não, eu estou perguntando porque realmente eu não sei, tá? A questão do perdão, né? Parece que na filosofia do Bert tem alguma coisa em relação a isso, aos ascendentes e tal. A minha pergunta é, se tem um filho ou uma filha que foi abusado pelo próprio pai biológico ou avô biológico, essa questão do perdão é isso mesmo? Tem que perdoar um abusador? É, não, não existe isso, não. Vamos lembrar das leis sistêmicas, né? O pertencimento, hierarquia e o equilíbrio de dar e receber. Uma, aqui a justiça vai lidar com isso como precisa ser lidado. A criança tem que ser protegida, mas não é porque é um abusador que deixa de ser avô ou pai. Então não há exclusão, né? Há um pertencimento. Continua sendo avô, continua sendo pai. Se é uma criança ainda, precisa ser protegido, claro, e a justiça vai lidar da forma como precisa. Agora, o que se vê é que não há como agir contra as leis. Uma lei sistêmica, uma vez que eu pertenço àquela família, eu continuo pertencendo. Não é porque eu sou um abusador que eu deixo de pertencer à família. E quando
um adulto, né? Então, vem adulto. E numa constelação se mostra a questão do abuso, foi abusado lá pelo tio, pelo avô, por... O que que se faz? A responsabilidade pertence ao abusador, que a gente fala que são os perpetradores, né? Que trazem perpetuam o mal. Alguém precisa cessar isso, então. Cabe a quem fazer isso? Aquele que foi abusado, porque ele pode carregar isso e continuar com esse peso, esse carregar isso na sua vida, ou ele pode deixar a responsabilidade a quem pertence. Sim, você me feriu, sim, você me machucou, sim, isso foi terrível. Nem por isso ele vai deixar de ser pai ou avô, mas daqui por diante, deixa a tua responsabilidade com você. E não tem como perdoar, doar, né, mais além, não tem como fazer isso, porque é algo que já foi feito. E aconteceu, é fato. A única coisa que se vê como possibilidade que alivia, porque isso aí é um trabalho que foi sendo observado, o que mudava o campo informacional? O que gerava conforto? O que gerava alívio para aquela pessoa? Fazia com que a pessoa conseguisse ir adiante na vida dela, saísse da paralisia, daquele trauma, né? É justamente deixar a responsabilidade a quem pertence. Então, não se fala em perdão, se fala em responsabilidade. Sim, a responsabilidade é do perpetrador, é do abusador. Não deixa de fazer parte, não é parte, pertence à família. Não deixa de ser o avô, mas sim, a família, se ainda for uma criança, precisa proteger essa criança e a justiça vai lidar com isso como precisa lidar. Mas sistemicamente, dentro das leis sistêmicas, a responsabilidade é deixada lá, né? Então, eu reconheço, você fez mal e deixo a responsabilidade com você e sigo, se sou uma adulta, né? Se já posso fazer isso, uma criança tem que ser protegida, totalmente protegida, e aí os pais, né, no caso, vamos supor que foi um avô, essa mãe, esse pai tem que tomar as devidas providências, mas enquanto constelação, deixamos a responsabilidade, a grande entrega da responsabilidade que faz toda a diferença no campo informacional. É o que alivia, é o que solta, é o que libera. Uhum. Obrigada. Perdão é cristão. A gente a compreensão cristã do perdão é uma humildade que eu trago dentro de mim, saber que não tem como o outro ter me ferido. Eu me senti ferida por aquele outro. O que aquele outro fez é uma responsabilidade dele. A gente conhece bem o perdoar, né? É soltar de mim, é saber que tá bom, tá equilibrado, e vai. Agora, nesse olhar sistêmico é muito interessante é soltar, deixar a responsabilidade. Faz uma grande diferença para a pessoa que vem com uma questão dessa na vida dela. Enquanto ela não solta, enquanto ela não entrega essa responsabilidade e sai desse lugar, escolhe. Eu escolho seguir por mim mesma, sair, porque a gente fica na vítima, paralisada na vítima. Enquanto não fazemos isso e vamos para frente, deixando a responsabilidade com o outro, reconhecendo que sim, foi o meu algoz, foi aquele primeiro que esteve ali, mas que agora eu sigo adiante, a gente não se solta, né? Então, o que o Bert viu foi o que solta, o que libera, o que faz com que você vá daqui para frente para sua vida e deixe em paz esse passado. É isso, é responsabilidade a quem pertence. Mais alguma coisa, algo que você queira falar disso? Não, Dilma, perfeito. Lembrando sempre que aquele que carrega o ressentimento, o peso é sempre dele, independentemente se foi um abuso, se foi uma mágoa, a gente não quer aqui banalizar o abuso É, de forma alguma, forma né? alguma. É É muito como grande essa você dor, né? disse, em especial com as crianças e adolescentes, eles precisam ser protegidos e Totalmente. aqueles que praticaram precisam efetivamente responder na justiça. Claro, lógico.
E essa é uma das questões que estão sendo discutidas na nota técnica, né? Porque não existe isso, né? Nem se teve uma base, se alguém viu algo acontecendo, foi erro do constelador e não da abordagem em si, né? É. Lembrando, Respondemos, Olga, Olga não, Edna. Sim, sim. lembrando que, assim, não é porque um profissional erra que o erro é da abordagem, né? Com É, certeza. o profissional é mal formado ou teve um problema técnico mesmo, enfim. Na compreensão da própria abordagem, né? Ou na maneira em que se posicionou, né? Sim. É isso. Ok. Muito. Bastante, eu sinto como bastante esclarecedora, né? Essa conversa aqui, esse Uhum. bate-papo. Sim. E Mesmo. até eu acho interessante que essas pessoas que forem assistir, né, ver aí que você falou, né, que é um grupo, a gente pode fazer mais um bate-papo disso, né, entre nós, assim, eu acho que é um tema interessante, né, porque ela é muito nova como Sim. profissão, né, a constelação, então ela está sendo agora olhada, corrigida, ela deu boom, e agora é hora, vamos olhar de perto para tudo isso, né, estamos crescendo e evoluindo enquanto profissão, enquanto recurso, né, recurso terapêutico. Sim, Para é mim, verdade. ela é um recurso, um grande recurso terapêutico. Sim. Ela é uma terapia, né? Ela é uma Ela é terapia uma terapia, mas para nós que compreendida como somos uma terapia integrativa, né? exatamente, ela é um grande recurso. Autônoma, né? E que está disponível para pessoas sérias trabalharem, né? Isso. Pessoas sérias trabalharem. Muito bem, nós já estamos aí no nosso horário, né? Então, estamos no nosso horário. Então, agradeço muito, Dilma, você ter aceito, né, a estar conosco hoje Eu que e agradeço. uma próxima oportunidade, né? Eu vou Gratidão encerrar, imensa. eu vou Grata por vocês encerrar estarem aqui. aqui. Tem algumas palavras aí, ó. Eu vou encerrar a gravação aqui, se você não tiver. Não, tá muito bem explanado pela Dilma, parabéns, né? Parabéns aí. Obrigada, querida. Obrigada você também. Todas as contribuições, Edna. Gratidão imensa. Obrigada. Então, tá bom. Boa noite a todos.